Olá, hoje nós vamos conversar sobre os principais erros cometidos em redação. Não vou falar aqui sobre fuga ao tema, nem erro em relação ao tipo textual, mas sim os erros gramaticais mais comuns entre os alunos que já têm um certo hábito de escrita. Então eu peguei aqui alguns exemplos, todos exemplos de alunos meus que escreveram redação e que cometeram algum deslize, tá? Então, o primeiro erro que é muito comum e que a gente deve retirar da redação é o uso do mesmo, né, como se fosse um substantivo. Vou dar o exemplo. Ele colocou assim: de igual forma, é mister que a Organização Internacional do Trabalho fiscalize as condições laborais dos trabalhadores e puna os empresários e nações que violarem os direitos e a dignidade dos mesmos. Mesmos, ele está retomando aqui trabalhadores. Mas como esse recurso coesivo é mal visto, né, pelos gramáticos e tudo mais, o que a gente poderia fazer para consertar? Em vez de colocar os mesmos, a gente poderia colocar que violaram os direitos e a dignidade dessas pessoas, desses indivíduos. Facilmente a gente corrigiria, né, esse erro. Enfim. Outro problema muito comum, né, é uma estrutura extensa quando a gente poderia usar algo muito mais conciso, menor, para passar a mesma ideia. Então, nessa redação aqui, nós temos o seguinte trecho: contudo, a gestão ineficiente dos recursos acaba fazendo com que os resultados nas salas de aula de aula distante satisfatório. Ficou até confuso, né? Olha como a gente pode consertar, em vez de usar esse acaba fazendo com que, a gente pode escrever assim, olha: contudo, a gestão ineficiente dos recursos gera resultados nas salas de aula distantes do satisfatório. Ficou menor, muito mais claro, muito mais simples, tá? Então, ser um pouco mais conciso é importantíssimo. Ok. Outro trecho que a gente poderia assinalar, outra questão, né, que a gente poderia assinalar, é o uso de um ponto final no título. O título não tem ponto final, é apenas uma chamada para a apresentação, né, do seu texto, para chamar atenção ao que você quer falar. Então, sem ponto final. Isso os alunos costumam errar bastante. Outro erro aqui interessante para a gente conversar é a crase antes de um verbo. Então, o aluno escreveu assim, ó: a mídia promove campanhas educativas no sentido de instruir os cidadãos a reduzirem, e colocou um acento grave nesse A antes de reduzirem. Mas se reduzirem é um verbo, verbo não pede artigo, logo não há por que colocar uma crase, um acento grave nessa situação. Ok? Outra questão aqui, olha o que essa aluna fez. Ela escreveu assim, lá na introdução: entretanto, o seu excesso pode se tornar prejudicial à saúde e bem-estar da população. Ponto. Mas até onde o uso das mídias sociais pode afetar a vida da sociedade? Então, ela usou entretanto. Após essa frase, ela utilizou outro articulador adversativo, o mas. Então, dois articuladores adversativos, um depois do outro, não faz muito sentido isso. E o mas não inicia a frase, né? Ele deve estar dentro de uma oração coordenada, sindética, adversativa, ao lado de outra oração, tá? Olha que esse daqui também é interessante. No final das contas tem a ver com retomada, né, de algum termo. Essa aluna escreveu assim: segundo Gandhi, o futuro dependerá daquilo que o homem fizer no presente. Aí ela coloca as aspas, né, na citação certinho. Mas depois ela escreve assim: e para garanti-los. Então, o que ela quer garantir é o futuro. Então, por que garanti-los no plural se o termo está no singular? Então, esse pronome átono foi mal escolhido, ele deveria estar no singular. E para garanti-lo o quê? O futuro. Ok?
Outro erro que eu vejo muito nas redações, e eu acho que é apenas um descuido, uma falta de atenção, é esse aqui. Uma boa estrutura influencia na formação dos jovens. Aí o aluno escreve, põe um acento em influencia, no né? Confunde influência com influencia. É falta de atenção isso, tem que tomar cuidado, né? Porque você vê a palavra influência, acha, mas na verdade era o verbo, influencia, e não o substantivo a influência. Outro também aqui na mesma redação, olha, a aluna escreveu assim, na conclusão, bem como investir capacitação nos profissionais na área por meio de cursos e especialistas, ponto. Aí começa uma frase assim, para que assim a educação seja valorizada e os desafios vencidos. Então, como iniciar uma frase com para que? Não se pode, né? Porque o para que introduz uma oração subordinada adverbial final, tem ideia de finalidade. E uma sua oração subordinada não inicia a frase a menos que a oração principal esteja deslocada, né? Mas no caso não estava, então iniciou a frase com para que, não poderia, tinha que ter posto vírgula. Outra questão que eu não gosto que meus alunos usem é a primeira pessoa do plural. Isso até é um pouco discutido e tal, entre os professores, alguns admitem esse uso, mas se você pegar um corretor mais tradicional, ele não vai gostar desse uso, porque ele provavelmente acreditará que a redação dissertativa argumentativa deve ser impessoal. Então, quanto mais distante você estiver do seu leitor, melhor. Por isso tem que usar a terceira pessoa. Essa aluna escreveu podemos, devemos, nosso, sermos, né? Não use a primeira pessoa para não correr esse risco, tá? Outro desvio extremamente comum nas redações é o gerundismo. O gerundismo é o vício, né, de linguagem. O gerúndio não é um erro, o gerundismo é um erro, é um vício. Então, basta você ver que se você conseguir alterar essa estrutura por uma mais simples, já quer dizer que é para tirar. Então, aqui estava escrito assim, nas últimas décadas o governo brasileiro vem adotando medidas. Pode usar assim, nas últimas décadas o governo brasileiro adotou medidas, né? Um verbo só para passar sua mensagem. Olha outro, ainda um caso pior. Tá assim, olha, esse é um problema que vem sendo discutido em diversos lugares. Esse é um problema discutido em diversos lugares. Esse é um problema que se discute em diversos lugares. Então, esse vem sendo discutido, é vício, você tem que tirar o gerundismo da sua redação e é um erro primário que o corretor logo vê, não, essa pessoa não tem prática de escrita, né, adequada. Mais um exemplo, o aluno escreveu tal ação traz como consequência e usou o traz com S e acento. Na verdade, o que ele queria escrever aqui era um verbo, então era sem acento e Z. Então, tal ação traz de trazer, né? Há uma confusão aí também que ele acabou cometendo na redação. Por último, só para finalizar o vídeo, esse exemplo aqui do uso da palavra extremamente informal, que é a palavra coisas. O aluno escreveu, cabe salientar que, segundo Piaget, o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de realizarem coisas novas. Poderia substituir aqui, de realizarem atividades, ações novas, eu não sei muito bem, teria que ver. Muitas vezes coisa é a palavra muleta, né? Que cabe em tudo quanto é situação, principalmente quando você não está conseguindo perceber qual palavra deveria colocar aqui, né? Então também não use a palavra coisas. Bem, estes foram alguns dos desvios mais comuns, né, que eu vejo nas redações. Claro que daria para falar de muitos outros, porque são infinitas as questões problemáticas nas redações dos meninos. Mas já são alguns desvios comuns que, se você puder tirar do seu texto, já vai te ajudar bastante. Espero que tenha gostado do vídeo e nós ficamos por aqui hoje.